Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Este que é um espaço em que estamos em busca do Pai todos os dias de manhã, numa meditação, numa reflexão, usando e tendo como base a palavra de Deus. E hoje vamos ler mais um verso, meditar neste sábado maravilhoso que Deus nos concedeu. Está um calor infernal aqui. Mas é uma bênção, é uma graça estar acordados, não é? Então vamos hoje ler um verso no capítulo 3 de 1 Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 3, é o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis, vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem? Parece ser uma pergunta óbvia, não é? Mas que tem uma reflexão muito profunda, nos leva a refletir profundamente, porque muitos de nós pensa que sabe, mas não sabe. Muitos de nós se comporta como se não tivesse o Espírito Santo, como se não fosse templo, como se não fosse habitação de Deus. Porque se realmente tivéssemos essa consciência, não é, de sermos habitação, de sermos templo do Espírito Santo, templo de Deus, não nos alimentávamos da forma que nos alimentamos, não dormíamos da forma que dormimos, não iríamos pôr substâncias danificáveis ao nosso corpo, não é? E não só fisicamente. Eu falo disso de uma forma ampla, não é? Não sabes que és templo do Espírito Santo? Não sabes que és a habitação de Deus? E por que insistes em sufocar o Espírito Santo aí com amargura, com ressentimento, com mentiras, com egoísmo, com orgulho, com a falta de perdão? Por quê? Se realmente nascemos de novo, se realmente somos novas criaturas, e se realmente temos essa consciência de que somos habitação, porque Deus não é um visitante, quando Ele escolhe, e quando nós também escolhemos termos Ele como nosso habitante, único habitante em nós, Ele não vem e vai. Ele faz uma morada permanente em nós. Eu lembro-me sempre, é uma sigla em inglês, WWJD, What would Jesus do? O que que Jesus faria numa situação? Nós nos comportamos como se não tivéssemos como se não soubéssemos que somos templo do Espírito Santo, e muitas vezes vamos reagir de uma forma agressiva. Mas vamos nos perguntar o que é que Jesus faria naquela situação. Tratamos os nossos cônjuges como trapos, sem respeito, sem amor. Eu gosto de pensar que a habitação de Deus em mim é como se fosse uma árvore, porque a Bíblia diz que o Espírito tem um fruto. Então eu gosto de pensar como se fosse uma árvore. Então nós temos que cuidar dessa árvore. A árvore está em nós. E para dar frutos nós temos que alimentá-la com água. É a palavra. Todos os dias ela tem que ser regada. Tem que apanhar o sol. O solo tem que estar limpo. Mas muitos de nós, o nosso coração está com um solo, ou esse templo está com um solo cheio de sujeiras. O que é que ele está aí? Será que reconhecemos realmente o poder que Deus nos deu? Em 2 Timóteo, no 1º capítulo, verso 7, diz que porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Somos covardes, somos medricas, somos medrosos. Quando devemos responder, não respondemos, calamos-nos. E temos esse excesso de religiosidade, como se, pensamos que por estarmos dentro da igreja, não, Deus não habita em quatro paredes.
Deus habita aqui, neste templo. Como é que eu estou a cuidar desse templo? Em Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, em o verso 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estes não há lei. O que está a habitar aí? Parece uma pergunta óbvia. Como lá no princípio, né? Deus pergunta a Adão: onde é que estás? Será que Deus, na sua omnisciência, ele não sabia onde é que Adão estava? Mas aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, leva-nos a consciência, não é? Para nós refletirmos em que estado é que está o nosso templo. Será que nós não sabemos? Porque é que nos comportamos como se não soubéssemos? Esse templo que é maravilhoso, que é a habitação de Deus. Então, se é a habitação de Deus, por que eu ainda faço coisas? Eu sei. É parte tudo de um processo, não é? Mas vamos ser intencionais, meus irmãos. Paciência. Será que acham que eu tenho toda a paciência do mundo? Não! Muitas vezes quero pegar mesmo alguém aqui da parede. É. Mas não, eu ali paro, engulo o sapo, peço a Deus: Senhor, eu sou essa habitação. Eu tenho que refletir isso, eu tenho que manifestar isso, né? E se eu tenho que manifestar, eu tenho que ser, uma frase muito linda que eu gosto há anos, também está em inglês, mas na tradução literal diz assim: prega o Evangelho sempre, prega o Evangelho. Se possível, usa palavras. É pregar o Evangelho com esse templo, né? Transbordar, manifestar do fruto do Espírito, né? Sem pronunciar uma única palavra. Mas muitos de nós, quando nós abrimos a nossa boca, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é que tens aí, minha irmã, meu irmão? Faça uma limpeza nesse templo ainda hoje. Arranca tudo que não vem do Espírito Santo. Ele está sufocado, ele não consegue brilhar, ele não consegue crescer, ele não consegue dar frutos. Vamos manifestar, vamos fazer a árvore crescer. Não precisa muito esforço, é só tirar, é só arrancar o que não pertence de lá. E naturalmente a árvore vai começar a dar o seu fruto. Mas nós temos que cuidar desse solo, temos que cuidar dessa árvore, temos que cuidar deste tempo. Seja essa a nossa oração no dia de hoje. Tenham todos um dia super abençoado. Que o Senhor proteja, cuide as nossas famílias. Que o Senhor nos dê um dia em que possamos realmente manifestar esse fruto, que possamos manifestar a sua bondade. Que outras pessoas possam realmente ter um bocadinho provar um bocadinho desse Evangelho, mesmo com as nossas bocas fechadas. Tenham todos um dia abençoado. Beijo. Um beijo no seu coração. Dá um like, compartilha este vídeo se fez sentido, ativa o sininho e amanhã estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma reflexão. Deus abençoe. Tchau, tchau.